Salve Telatrekkers, tudo bem com vocês? Chegamos no quarto episódio de Lower Decks e dessa vez eu vou dizer pra vocês que eu fiquei bastante surpreso. Talvez não com os mesmos motivos que tenham surpreendido alguns de vocês, mas eu acho que eles de fato resolveram fazer alguns exageros em prol da trama que mesmo pros exageros de Lower Decks talvez tenham sido um pouco acima do que a gente esperava. Eu vou começar essa parte sem dar nenhum spoiler. Quando chegar a hora, eu aviso, mas eu vou passar as minhas impressões gerais a respeito do episódio. Eu gostei bastante. Eu creio que dos episódios que a gente teve até agora, talvez tenha sido um dos que eu gostei mais. Tem seus problemas, tem coisas ali que deixam perguntas que, pelo fato delas existirem, às vezes tiram um pouco a gente do gostar do que está acontecendo, fazem com que hajam algumas distrações e um pouco de ruído. Mas de qualquer forma, a intenção do episódio que eles tentaram alcançar, eu consegui compreender de um jeito que me agradou bastante. Eu creio que seja justo dizer que algumas das coisas que a gente viu ali são coisas que nós, aqui do século XXI, de 2020, do meio da pandemia, sentimos e passamos na nossa vida cotidiana. A gente não precisa viver no século 24 e estar numa nave estelar para conseguir sentir certas dessas coisas. Então algumas dessas metáforas ou dessas desculpas para se contar alguma história vão ser compreendidas por nós aqui. Eu creio que é o tipo da história que vai fazer com que muita gente acabe realmente se relacionando com ela, por ser uma coisa que está muito próxima do dia a dia de muita gente que vive em ambiente corporativo. Mais uma vez, a gente teve a história sendo conduzida aí do ponto de vista de uma história A acontecendo paralela com uma história B. E o mais engraçado é que dessa vez, tudo aquilo que eles prometiam, ou que pelo menos a minha expectativa dizia que eles iam usar uma trama para resolver a outra, talvez tenha sido essa a subversão, essas tramas acabaram não se encontrando de fato, o que dessa vez eu acho que deu uma piorada no episódio. Mais um comentário aqui ainda livre de spoiler, e ele não é baseado apenas no que a gente viu no episódio, mas baseado um pouco também no que vem no finalzinho ali com cenas do próximo capítulo, do próximo episódio, quando a gente vê uma outra nave. Aparentemente, o que eu creio que eles estejam fazendo aqui seja criar uma espécie de design que vai meio que unificar os modelos das naves que aparecem nessa série. Da mesma forma que quando chegou a Enterprise D foi uma quebra de paradigma para os modelos de nave que a gente estava acostumado, da época que a gente via os filmes da série clássica, eu creio que aqui eles começaram a investir em alguns tipos específicos de design, coisas do casco, algumas cores, algumas coisas que provavelmente é o que eles vão usar para popular esse universo com outras naves quando a Cerritos acabar encontrando com outra galera da frota e tal. Há um tempo atrás, quando eles comentaram que a missão da Cerritos era basicamente fazer segundos contatos, eu ainda cheguei a me perguntar se aquilo era uma forma de dizer, se era meio que um atalho para você explicar as coisas que ela fazia, ou se de fato eles sempre iam lidar com um segundo contato especificamente. Ou se de repente, se não fosse especificamente um segundo contato, novas visitas para dar continuidade àquele primeiro contato que aconteceu com de repente uma outra nave que seja mais elegante, que tenha mais renome e tudo mais. Mas aqui, o que a gente vê logo no começo do episódio, quando eles apresentam a trama, é que de fato isso aqui não teve nada a ver com um segundo contato, foi uma trama completamente diferente e eu achei muito interessante porque é uma proposta que se tivesse aparecido em qualquer uma das séries live action teria rendido uma boa história. E aqui eu achei que de repente até pela falta do explorar mais ficou aquele gostinho de quero mais, mas a ideia foi bem bacana. Bom, chegamos naquele momento em que se de fato você ainda não assistiu o episódio, talvez você queira dar aquela pausada aqui, vai lá, corre atrás do episódio, assiste, para não estragar nada, nenhuma das surpresas que você pode ter, e volta correndo para cá para a gente terminar esse papo. A gente vê dentro da Cerritos a Mariner mais uma vez com o foco, já que ela de fato é a principal, o nome dela inclusive da moça que dubla, ela vem no começo dos créditos e tal. Você vê que eles puxam bastante a sardinha para as coisas dela, apesar de tempos em tempos eles tentarem dar sim foco para outros personagens. Essa aventura ficou de novo bastante centrada nela, apesar dela meio que dividir o tempo de tela dela. Dessa vez não foi tanto com o Boimler, foi mais com a Oriana, com a Tendi. Mas de qualquer forma a gente começa vendo dos principais da ponte, a própria figura da capitã, tentando trazer um pouco ela para cá, tentando ir na contramão desse negócio dela estar sempre nos buracos mais escondidos e mais sombrios da nave, fazendo coisas ali mais relegadas a de repente aquela galera
que faz as coisas com mais má vontade e tal, por causa das características dela ser rebelde. Então a gente vê que estão tentando fazer com que ela se aproxime mais, e ela, obviamente, tem aquele jeito super desafiador, que fica bocejando na frente do outro capitão, já que é uma missão em conjunto, que são duas naves que estão fazendo ali um paralelo para conseguir resolver a mesma missão. E vale lembrar aqui que a gente está vendo um Telarita, que é bacana, né? Eu sentia muita falta de Andorianos e Telaritas nas séries que representavam o século 24, quando a franquia estava sob a batuta do Rick Berman. Aparentemente começou lá um negócio com o Gene Roddenberry que queria dar uma afastada de certos elementos, ele queria que a nova geração andasse mais com as próprias pernas. Então, na época em que ele ainda estava vivo, que ele ainda interferia mais na série, na franquia, tinha um pouco de preterência por esse negócio de colocar essas espécies mais reconhecíveis, e depois o Rick Berman meio que também foi afastando a ideia de usar. Eles de fato só foram querer voltar a usar essa galera quando a gente volta até alguma coisa lá para trás, né? Passou a ser século 22 com a série Enterprise. Aí a gente tem realmente até arcos grandes, onde a gente vê protagonizados por Telaritas e por Andorianos, mas agora, quando a gente está aí debaixo da batuta do Kurtzman, a gente vê que sim, de novo a gente vai voltar a ver bastante deles. A gente chegou a ver Telarita, inclusive na série do Picard. Mesmo sem ter uma necessidade grande deles estarem presentes, eles acabam retornando. Nesse caso aqui específico de Lower Decks, eu não achei isso ruim, não. O que acontece é que a gente vê que esse capitão, o Capitão Durango, já teve uma história ali com a Capitã Freeman. Eles serviram juntos na Illinois, e ela meio que acaba pegando ali o gracejo que é feito pela Mariner, quando ela fala que o que ele está dizendo é chato e tal. Ela meio que dá aquela reiterada, ele já era chato desde a época que a gente trabalhou junto. Isso meio que deve ter ficado no coraçãozinho dele, porque mais pra frente, quando ele tá lá na nave dele, já estão rebocando a nave geracional, já vou falar um pouco mais dela, você vê que ele acaba tendo aquela necessidade de meio que provar alguma coisa, então ele dá um passo à frente ali para dar ordens que não tinham sido previstas, meio que sair um pouco do que está sendo esperado. Isso acaba gerando o problema do Plot A. Plot A vai acabar acontecendo justamente por causa da descoberta dessa nave, que eles chamam de uma nave geracional. Parte da ideia da própria Enterprise D lá atrás, quando foi criada em 87, é que ela tivesse uma pegada meio assim mesmo. Que ela era uma nave grandona, que as famílias estavam dentro, que tinha até escola, que você de vez em quando via civil passando com roupa que não tinha nada a ver com o uniforme da frota. Como se fossem naves que ficassem tanto tempo no espaço, tal, que você de fato tinha pessoas que cresciam lá dentro, quase como se ela fosse uma cidade. Essa ideia, aos poucos, foi mais ou menos sendo abandonada na franquia. A gente acabou não vendo a nave sendo usada tanto dessa forma. Mas aqui, quando eles se referem a uma nave geracional, é mais o lance de que a viagem dela vai levar tanto tempo para acontecer que gerações vão ter se passado. E aí, nesse caso aqui, a solução que eles dão é de colocar aquela tripulação em criogenia. E como ela, a princípio, parece ser uma nave de terraformação, que para o lugar aonde eles estão indo, e isso não é uma certeza, o próprio pessoal dos cabeças ali da Cerritos e da nave do próprio Capitão Durango acabam chegando na conclusão de que muito provavelmente ela estava procurando um planeta morto, que fosse estéril, alguma coisa do gênero, e eles têm esse tipo desse líquido lá, que é um líquido que faz algo assim super avançado, sofisticado do ponto de vista da modificação molecular e tal, que é capaz de pegar matéria inorgânica, né, de metal, mineral, esse tipo de coisa, e acabar gerando vida ali em cima. Então, tanto quando eles encostam o líquido ali, você acaba vendo que tricorder acaba virando uma espécie de matinho, né, sai alguma coisa ali que lembra uma babosa, de repente, algo do gênero. Você vê que eles têm esse negócio estocado, como se fosse o recurso que eles fossem usar no lugar onde eles vão chegar. Eles espalhariam aquilo no planeta, o planeta teria condições de receber a vida deles ali. A gente não sabe mais sobre essa espécie, não sabe exatamente de onde eles vêm, mas a gente tem uma noção do que está acontecendo e do grau do que isso representa. O que remete a gente um pouco ao Torpedo Gênesis, que a gente vê lá no Star Trek 2, que tinha uma proposta muito similar, apesar dele se parecer de uma forma diferente. Inclusive ele era agressivo ao ponto dos Klingons, quando entraram em contato com a notícia de que aquele torpedo existia, eles veem naquilo uma grande ameaça, que se aquele torpedo fosse jogado num lugar estéril, ele geraria vida, mas se ele fosse jogado num lugar que tem vida, ele apagaria aquilo tudo em favor de uma nova matriz, o que não significa mais do que simplesmente eliminar toda a vida que tem num determinado corpo planetário e substituí-la por um novo, o que é basicamente genocídio. Então esse tema, assim, apesar dele estar lá, ele não é explorado nesse episódio. Você vê uma coisa que eles simplesmente dizem que aquilo tem um potencial de gerar e fazer manutenção em vida.
Mas a gente deixa essa trama ali por enquanto e a gente fala um pouco da trama do plot B. Eu tentei prestar atenção para ver se eles citavam a espécie do personagem. Creio eu, se não me escapou, que o nome dele é O'Connell. Eu não entendi exatamente se ele é de outra espécie, se ele é humano mesmo. Se for humano, de fato, para mim ficou um pouco difícil de engolir, porque eles citam como ele sendo o tripulante, está se preparando para fazer a ascensão. Eles inclusive chegam a usar como exemplo, o Rutherford fala, né? Seria tipo um Kill, né? Um membro do Continuum. Seria que nem o Viajante, né? O Traveler que aparece na nova geração. E outros tantos seres que a gente acabou vendo ao longo das franquias em geral, desde a série clássica, que de repente chegam num dado momento em que eles conseguem se tornar energia, meio que um com o universo, aquele papo todo. Talvez algo até mais ou menos parecido com o que aconteceu com o próprio Charlie X, mas ele teve uma interferência externa, não foi simplesmente ele sendo um ser humano que de repente fez lá o... A gente vê a Tendi sendo mais uma vez a empolgadinha do grupo, achando aquilo o máximo e super curiosa, querendo ir lá interagir para ver o que vai acontecer ali. E, óbvio, ela é toda atrapalhada, né? Acaba se embananando e acaba estragando a sessão do carinha que vem há alguns anos sendo encarado como um cara que a qualquer momento pode acabar ascendendo e se tornando um super ser, uma entidade e tal. Ela, no afã de ir lá participar, acaba meio que estragando o que acontece ali no quarto do cara e depois ele acaba ficando bravo com ela e a gente vê que ela não consegue lidar bem com esse papo da rejeição. Então ela tem essa dificuldade aí de repente, achar ou descobrir que alguém não está feliz com o que ela andou fazendo e tal. Então ela fica tentando voltar o tempo inteiro a ganhar as graças do cara ali, né? De repente, arranjar um jeito de se desculpar, se perdoar. Ela continua correndo atrás disso. Essa parte da trama, eu tinha a impressão de que fosse ser justamente a solução da parte A. Na parte A a gente acaba vendo que a própria Mariner, que vem dando umas de Mariner, de novo, irritando os outros, acaba fazendo isso de um jeito que agora a capitã se sente na necessidade de tomar uma atitude mais assertiva. Ela pensa, caramba, o que eu faço? Eu coloco ela, de repente, numa situação dos piores tipos de trabalho que tem na nave? O problema é que ela parece ter um talento nato para quando você coloca ela numa situação dessas, ela transforma aquilo que para outra pessoa seria um tremendo de um martírio numa espécie de brincadeira. O que não deixa de ser um baita de um talento. Eu creio que de repente isso fica um pouco implícito ali, inclusive quando o Hanson passa pelo lugar onde ela está fazendo a tarefa dela e vê que ela vai transformando aquilo, talvez em outro momento, sob o comando de um outro tipo de capitão, alguém tivesse tentado explorar um pouco mais esse negócio, te dá de fato valor para o que ela tem para oferecer ali. A gente já viu outros tripulantes bastante problemáticos na franquia, talvez o exemplo mais clássico seja o Barclay, que tinha um problema social, era meio que viciado em certas coisas de holosuite ou holodeck, né, aquele negócio todo, mas era uma pessoa que tinha uma ajuda inestimável, era um cara que manjava muito de ciências, de tecnologia, de pesquisa, tinha uma visão que às vezes só faltava para ele a capacidade de passar direitinho a importância que algo tinha, ou como a coisa acontecia para outras pessoas, mas ele inclusive é o responsável por ajudar em muito ao resgate e como é que ele consegue fazer as coisas lá para poder ajudar o pessoal da Voyager, que está perdido no quadrante Delta. Então aqui no caso, eu creio que de repente eles podiam tentar arranjar um jeito de começar a canalizar um pouco dessas características que a Mariner tem, apesar de fato ela ter sim que se moldar um pouco, porque ser rebelde nesse nível, nas coisas que você faz no meio de uma galera que tem uma hierarquia, queira você ou não, tá no meio de uma entidade que tem um tratamento militar, realmente não vai funcionar. Agora, o que me chamou a atenção, e eu vou usar aqui um termo que eu ouvi algumas vezes na vida, a primeira vez eu achei bastante curioso, mas depois eu vi que ele se enquadra bastante. É justamente o que eu estava falando sobre o papo de coisas que acontecem no ambiente corporativo. Você, alguma vez na sua vida, já viu uma situação de algum colega de trabalho que de repente era um colega problemático, uma pessoa que talvez não fosse necessariamente incompetente, mas talvez fosse irritante, talvez fosse uma pessoa que tivesse um trato social mais complicado e que de repente essa pessoa acaba, para ser punida, sendo promovida. Então isso daí eu vi sendo chamado como cair para cima. Basicamente é o que a gente vê acontecendo com a Mariner nesse episódio. Para ela ser punida, já que toda vez que alguém fazia ela descer na escala hierárquica, ela acabava gostando e fazendo aquilo se tornar quase que um playground, dessa vez a ideia da mãe dela, da capitã, é fazer o processo inverso. Fazer com ela justamente o que ela mais se irrita, que é ter responsabilidade com o pessoal de um escalão mais alto. E aí ela é convidada para participar das reuniões do pessoal que dirige as decisões da nave,
fazer parte do ciclo fechado da galera que comanda. Isso de fato é um grande martírio para ela, mas você vê que ela ainda assim é capaz de estar ali. Ela agora começa a fazer o possível para resolver a situação quando justamente o Capitão Durango, pelos incômodos que sofreu ou por alguma história aí que de repente para ele ainda está mal resolvida, resolve colocar as asinhas de fora lá e mexer no que não precisava mexer e acaba gerando o problema com o raio trator de atrair justamente aquele líquido dessa nave geracional que vai pegar na nave dele e começa a criar todo tipo de problema. E aí começam os exageros, porque a partir do momento que aquele líquido laranja começa a pegar nas coisas, ele começa a transformar partes da nave, de repente em minérios distintos, em rocha, em cristais, em terras de todos, sílicas de todos os tipos, e começa a inundar a nave, tanto com água, quanto soterrando certos decks, né, e colocando uma verdadeira desordem esparramada por ali, e acaba colocando um monte de coisa com justamente cipós e grama e mato e folhas e flores e aquele negócio todo. Mas eu achei que de repente pela extensão dos problemas esse era o tipo de coisa que se você fosse resolver teria que ser de uma forma mais ou menos mágica. E exatamente é o que eles não fazem. Como eles estavam praticando uma trama B, que estava falando sobre um cara, que a promessa era que em determinado momento podia se tornar uma espécie de super ser, eu estava o tempo inteiro acreditando que em dado momento aquele cara ia de fato ascender, mas ele ia resolver o problema de uma forma meio estalar de dedos e fazer as coisas voltarem, mas de longe não foi isso que eles fizeram. Eles acabaram arranjando um jeito, tipo uma tecnobaboseira qualquer lá, reverter com um determinado tipo de partícula que absorveria algum tipo de radiação, reverteria não sei o quê. Mas nessa parte eu achei que eles foram muito felizes em tocar nesse assunto de pessoas que de repente estão mal alocadas no seu trabalho, pessoas que de repente para serem punidas acabam se tornando superiores a outras pessoas que trabalham direitinho, pessoas que começam a ficar desesperadas inclusive porque dão o melhor de si no dia a dia e parece que nunca são reconhecidas. E de repente você tem isso, de elas resolverem o problema ignorando que você tem ali de presente, de bandeja, esperando a solução mágica, que quando acontece fica de novo mais pela piada do que realmente por uma amarração com o episódio. Eu achei que esse episódio teve alguns momentos que foram até mais engraçados, com piadas soltas. Não acho que o humor seja de fato a parte mais importante da série como um todo, mas eu creio que se eles sempre vão apertar esse botão, né, e se fazer usar dessa síndrome de reset, a gente tende a passar por algumas historinhas que talvez acabem ficando meio com aquela sensação de falta de consequência. Ao mesmo tempo que eu gosto muito da ideia da série ser episódica, episódios com começo, meio e fim, onde você tem uma resolução ali dentro, de repente eu acho que seria mais interessante você ter alguma coisa que mostra um crescimento dos personagens mais pra frente. Então é isso, galera. Se vocês concordam ou não, deixem aí os comentários de vocês, compartilhem, considerem se inscrever no canal, deixem o like de vocês e voltem na semana que vem para ver o próximo review. Até mais!